Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para um pós-jogo ameno, né? Que, que jogo bem medíocre, por assim dizer. O que o São Paulo desempenhou hoje e é uma coisa que já vem se arrastando por alguns jogos, né? Se nós tínhamos falado na última vez que o São Paulo tinha perdido 4 pontos nos últimos dois, agora essa conta foi para 7 pontos aí jogados no lixo. Eu estava vendo a tabela do Campeonato Brasileiro, o próprio Palmeiras já nos passou. Sobre o jogo, o São Paulo ele vem com uma escalação de um time que não deu certo. E quando você vê a escalação, você já sabe que o time, ele eventualmente, com o Luiz Ubeldia, se trata de um time minimamente organizado, né? Com as suas linhas bem postadas, num 4-2-3-1. Porém, essas linhas elas não se retratam dentro da dinâmica do jogo. O time ele fica totalmente engessado. Primeiro, pelo Luciano novamente como meio-campo. É sabido que o Luciano ele não vai bem como meio-campo, né? Pelo menos nos últimos 2 anos. Isso tem evidência. Se o treinador de São Paulo estudasse um pouco, como dizem que ele estuda, ele deveria saber disso. Então o time fica ele é um time compacto, mas quando essa bola tá retida no meio campo, ninguém aproxima, é um domínio muito lento, uma progressão muito lenta, e é tudo isso que você não quer pro meio campo, você quer dinamismo, né? O Luciano ele não tem dinamismo, e você quer visão de jogo, você quer organização de espaço, ele não sabe organizar espaço. Não sei o que ele viu. O Lucas começou na reserva hoje, o Galopo como segundo volante, no lugar do Luiz Gustavo, na verdade, como primeiro volante, né? Porque o Alisson é segundo volante, mas fazendo essa dupla função. E, e, e o resumo desse jogo é um jogo que dá vontade de dormir, de você ver, né? Dá simplesmente vontade de dormir, porque é um time que não produz, um time que não constrói nada, e é um time bom. Só que o treinador, ele está com algum tipo de ideias na cabeça dele, algum tipo de ideia pré-estabelecida, que o Luciano é o meio-campo. Que o Luciano é esse cara. E o Luciano, ele simplesmente ele não toca na bola no jogo inteiro. O Luciano, ele não produz nada e ele não toca na bola o jogo inteiro. E não é só agora. Não é só agora. Então, nos jogos passados também. E aí, o treinador de São Paulo, ele trabalha, ele põe o Lucas de ponta. Ele põe o Nestor. E mantém o Luciano. Mantém o Luciano até 20 e poucos, 30 minutos do segundo tempo. Meu, que insistência é essa, cara? Qual é o nível de insistência que esse treinador vai produzir dentro dessa ideia burra, dessa ideia imbecil que o mesmo tem, de deixar o Luciano como um meio-campo articulador de São Paulo e jogar as oportunidades no lixo como ele vem jogando. Perder dentro do Morumbis para o Cuiabá, isso é um vexame. Não pode ser classificado de outra forma. É um vexame.
E isso não passa nem pelo método de treino dele, isso não passa nem pela organização do time, isso não passa disso, isso passa por opções que o treinador fica na cabeça e que essas opções não funcionam na dinâmica do jogo. Até quando ele vai insistir nisso? Não dá para entender. Não dá para entender o que ele pensa. Então, o São Paulo, o Palmeiras já passou o São Paulo, por exemplo. São Paulo está na 6ª posição do campeonato, com possibilidade de ser ultrapassado. E para nós, São Paulinos, que somos mais novos, é o normal. É o normal. É o time, o medíocre São Paulo que nós conhecemos aí. Que não aproveita as oportunidades quando elas estão na cara dele. Como que você me perde pro Cuiabá, rapaz? Como? Você coloca o Ferreira com 36 minutos do segundo tempo. Os caras com 2 linhas gigantescas de 4. Fora o atacante, cara. Os caras colocam a bunda lá atrás. E aí? E aí? Você coloca o Ferreira, você coloca o Lucas, você coloca o William Gomes, que é um bom menino, um menino promissor, mas sem nenhum tipo de possibilidade de entrar em um contexto de um jogo normal. Os caras entram com o time do Cuiabá já convencido que o empate era bom e com a linha inteira e com o time inteiro atrás do campo de defesa. Como que você vai conseguir trabalhar jogadas? Como você vai conseguir ter paciência se o seu time de início está com chagas? Como? Eu não entendo o que o treinador de São Paulo está tentando fazer. Eu não entendo. Não dá para entender. O Luciano, ele não joga futebol há muito tempo. E aí você priva jogadores melhores, com uma dinâmica, uma progressão, uma capacidade física, uma intensidade maior, porque você quer manter esse jogador em todas as circunstâncias. Já se foram 7 pontos. Então, a culpa, novamente, e irrestrita, é do senhor Luiz Ubeldia. O senhor Luiz Ubeldia, que começa a se perder, se for, existem algumas opções, mas se for a opção técnica dele deixar o Luciano, o senhor Luiz Ubeldia é burro. Ele é burro. Ele é um imbecil. Porque não deu certo. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sem esse jogador nesta posição. E nem titular o mesmo era. Então, se o Luiz Ubeldia ele está simplesmente sacrificando 7 pontos. 7 pontos, porque contra o Corinthians o senhor Luciano entregou um gol, por exemplo. O nível técnico, o São Paulo ele não tem aceleração, ele não tem progressão rápida, ele não tem dinâmica. Se essa for a ideia dele, o Luiz Ubeldia é burro. Ele é burro. Não existe outro adjetivo. Ele é burro, senhor Luiz Ubeldia. Ou ele tá com medo do Luciano. De colocar o Luciano no banco e ele fazer bico. Se essa é a opção, ele é um covarde. Ele é um covarde. Ou ele está esperando o Rato voltar em boa forma, mas hoje ele deixou o Lucas no banco. Então eu não entendo. Então não tem explicação. Então vamos esperar o próximo jogo. Se nós não ganhamos do Cuiabá dentro do Morumbi,
Será que no momento, burro Luiz Belgia, vai com o mesmo time lá em São Januário? Não vai ganhar de novo. Não vai ganhar de novo. E a conta de pontos jogados na lata do lixo só aumenta. Só aumenta e por culpa do treinador de São Paulo, única e exclusivamente. Porque o Luciano, ele vai jogar. Se ele faz bico, dane-se se ele faz bico. Se colocar ele no banco e ele fizer bico, o problema é dele. Ninguém se interessa por isso. Mas o melhor é a progressão e a evolução de São Paulo. E nós estamos agora na tabela onde nós sempre estivemos. Eu estava com esperança de criar um espectro interessante de resultados, mas pelo jeito não acontece, né? Não acontece. O treinador, ele quer outra coisa. Então vamos ver como que ele vai contra o Vasco. Eu suponho que esse burro, que é um termo não tão pejorativo para chamá-lo, se esse esse inconsequente do treinador de São Paulo continuar. Se ele fizer isso, ele vai jogar o brasileiro no lixo. Melhor, ele já está no processo de jogar o brasileiro no lixo. Se define para que cada clube vai disputar, para que cada clube vai se direcionar no brasileiro no início. Se define. E o São Paulo está se definindo como sempre. Como um clube médio. Que não é médio, mas na cabeça do seu treinador é. Do inábil Luiz Beldia. Tamo junto, é nós. Vamos São Paulo.